Bem, pessoal, eu não vi que a bateria do celular estava quase acabando e escureceu tudo, tá? E aí vocês talvez não vão ver o início da nossa conversa. Vou repetir aqui, depois eu vou ver se eu consigo aproveitar a primeira parte, mas eu vou repetir de qualquer forma. Uma coisa primeiro, cadê meu 4B? Aqui. A sombra do lado direito é muito mais importante que o lado esquerdo. Ela é mais pronunciada, né? Se nós olharmos aqui, né, ela ocupa uma parte bem privilegiada. Então, eu fiz essa sombra adiantada, notei que ficou um pouquinho claro aqui, tá? Vamos passar lá um pouquinho aqui. Eu já tinha passado antes na primeira gravação e vou agora aqui um pouquinho mais forte. A parte escura daqui, né, eu vou refazer depois, tá? Só estou dando a base. Bom, tá aqui. Do lado esquerdo eu vou fazer junto com as partes, por exemplo, nós vamos mexer hoje com bigode, boca, o queixo aqui. Aí eu já acerto esse lado. Depois vou mexer no nariz. Aí eu já acerto esse lado. Então nós vamos subindo. Quando chegar no olho, já mexo na orelha também. E aí vai, daí para frente. É claro que se houver algum ponto a ser acertado aqui do lado esquerdo, também eu vou acertar, tá certo? Mas em princípio o lado direito dele aqui está pronto. O que eu comentei no primeiro vídeo, tá, que eu perdi, provavelmente, é que observa aqui o desenho próximo. Deixa eu ver aqui, que agora a luz está muito forte. Deixa eu ver se eu consigo atar aqui, tá melhor. Aqui. Observa que o bigode dele, ele não tem uma divisão. Olha só, ele tem um espaço e um pelo. Outro espaço, pelo, né? Pelo, espaço, pelo, espaço. Tem um pelo lá atrás, são vários, e assim por diante. Aqui sim é a mesma coisa. Tá? Se observar meu desenho, o que parecia bonito, mas na verdade, né? Vamos olhar aqui. Ó, parece um pedaço de papel que eu colei aqui. Não existe isso, tá certo? Olha aqui, ó. Isso não existe aqui. Então, na verdade, essa forma aparece como resultado de diversos pelos. Olha o canto que eu já tinha feito no primeiro vídeo, explicando, né? Olha só, eu tirei, tinha um contorno aqui, eu tirei e fiz os pelos aqui, ó. Sugeri, tá certo? Em alguns pontos, depois eu vou passar o 8B para dar mais uma reforçada, mas nós vamos agora transformar essa massa branca aqui de adesivo em bigode. Parecia bigode, mas agora vai virar bigode. Vamos ver se está bem posicionado. Eu botei a luz. Deixa eu ver se eu consigo, se melhora mantendo essa luz apagada. Para minha aula ficou ótimo, mas dá para ver, tá bem. Porque a luz está certa. Estava dando reflexo, eu não conseguia ver os pontos. Vamos lá ver. Então, o que eu fiz aqui? Eu marquei, eu peguei a borracha, certo? E marquei onde eu quero os pelos. Tá? Vamos apontar a borracha, que é importante que ela esteja bem fininha agora. Beleza. Vamos lá. Eu vou pegar agora essa parte aqui, ó. Observa, ela não é lisa. Tem aqui um espaço, tem outro aqui, um pelo, outro pelo, mais um, tá? São vários. Eu vou começar por aqui. O que eu quero? Eu quero primeiro tirar esse contorno aqui, ó. Aproveita quem fez o lábio dele muito escuro. Aí olhando de longe parece que é um buraco. E o lábio estaria aqui. Tá? Não, o buraco é basicamente só aqui. E ele, na verdade, é o espaço que o bigode deixou. Aqui. Vamos fazer um aqui. Outro aqui. Vamos lá. Mais um por aqui. Aqui. Vamos ter que fazer a sombra, depois a gente, se for o caso, tira. Tá? Sempre que passar borracha, não deixa de passar o pincel para tirar a sujeira. Eu estou com o lápis 4B, vamos lá. Eu vou pegar o primeiro, certo? Aqui nessa área sombreada aqui, eu tenho aqui o primeiro pelo.
Então eu tenho aqui, ó, uma entrada aqui. Eu tenho por cima dele um outro pelo vindo de lá. E ele entra para dentro. Então o que acontece? A luz vem lá de cima, não vem? Então não é escuro porque o pelo é branco, é cinza, né? É idoso, tá? Mas ele entra aqui para dentro. Como a gente diz, o pessoal fica chupando o bigode, né? Então um pouquinho de sombra aqui e ele entra lá. Ele tem um bigode todo atravessando. Ninguém penteou o bigode dele para poder fazer o desenho. Então vamos fazer aqui um pelo virando. Isso dá uma riqueza no desenho fantástica. Tá? Deixa eu fazer um outro aqui, esse grandão aqui. Tem a sombra. Não precisa ser exatamente igual lá, tá? É entender o processo e vai desenhando aqui. Então, na verdade, do lado de cá, o lábio vai acompanhando o espaço que o pelo deixa aqui. Ó. Do lado de cima, eu tenho um pelo virado aqui. Vamos lá, vou deixar. Entortou um aqui. Tá? Aqui tem outros. Esse pelo, ele nasce normalmente esfumaçado aqui, não vou deixar bem claro. Aqui tem um pouquinho de pelo mais escuro um pouco, aqui no alto, tá certo? Tem um pelo vindo para cá. Então, aqui tem um espaço de um outro pelo que veio. Vem. Nós treinamos na camisa, né? Na blusa, para poder chegar aqui. Alguém me perguntou sobre o desenho realista. O desenho realista é esse trabalho de paciência. O realista é, antes de tudo, um chato. Tá certo? Bom, aqui, tá vendo? Tá uma mancha. Eu tenho que escolher o que vai ser pelo, o que vai ser sombra. Então eu acho que vai ter um pelo por aqui. Eu escolhi, você. Que se eu quiser fazer exatamente igual lá, é possível. Mas eu teria que pegar uma lupa, olhar detalhe por detalhe. O interessante aqui é entender o processo. Tem um pelo aqui fazendo uma volta. Aqui, vamos tirar essa mancha branca aqui. Ó. Essa mancha branca tem um pelo entrando aqui por baixo desse aqui, ó, que veio de lá. E ele faz uma volta aqui assim. O pelo, na verdade, entra para dentro da boca. Então, ele é branco ainda, ele é claro, não pode ser escuro. Nunca vou usar aqui o 8B, tá certo? E vamos chegar até lá na borda. Tá? Depois eu venho com o pincel ou com o esfuminho e venho marcando aqui. Quando tem uma região muito clara aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um pelo vindo de lá, um outro entrando aqui, faço um espaço entre eles. Olha a riqueza do desenho que fica. Um pelo entrando aqui. Vamos ver se ele lá de trás, um pouquinho de sombra. Certo? Aqui. Aqui tem outro. Um outro pelo ali. Se tiver um pelo na horizontal aqui, por exemplo, vamos supor que aí tudo bem tem. Mas às vezes ele para aqui. Então às vezes a sombra da pele eu tenho que ver por aqui. Aqui eu fiz. Aqui tem um outro pelo vindo de lá. Um pelo saindo aqui de baixo. Observa que deixa de haver aquela tira que tem aqui do lado de cá, ó, e começa a ver, na verdade, a mancha dos pelos. Se tiver muito escuro, eu venho com a borracha depois e marco. Cabelo claro, loiro, é difícil, mas olha a diferença desse lado para o lado de lá, tá? Vamos pegar agora a borracha e marcar alguns lugares que eu quero um pouquinho mais claro. Aqui, aqui, vamos lá, aqui Nessa hora uma borracha dura é boa, porque ela permite eu fazer detalhe. Olhando lá os desenhos, eu vejo que tem bastante pelo claro aqui. 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 Limpando. Certo? Isso aqui é 4B. Vamos lá, aqui, ó.
o pelo do bigode é muito grosso, então facilita. Cadê aquele 8B? Tá aqui. Então, essa sombra escura aqui que alguns fizeram até demais, na verdade é uma beldinha, tipo um ligeiro sorriso que ele deu. Aqui eu faço uma marcação de leve. Aqui, algumas regiões são mais escuras. Aqui tem um pontinho escuro também. E aí a gente vai modelando. Eu lembro que não precisa ser exatamente igual. Tem que entender o processo. Aqui. Isso aqui já é um treino para o desenho realista, que alguns já estão me pedindo. O que nós temos aqui? Uma região de sombra. Então, é 8B, perigoso 8B. Vamos fazer bem de leve aqui. Próximo a gente mexe com o nariz e aí termina lá. Bom, o que eu faço agora? Podemos, cadê o meu esfuminho? Ótimo, agora aqui é aquele esfuminho fininho. Cadê você? Você fugiu de mim, meu chato? Cadê você? Você que usou outra coisa. Ah, não, achei você aqui. O esfuminho fino. E agora eu venho, né? A sombra que eu fiz aqui, em volta, ajuda, né? Porque aí eu passo a borracha, aparece o pelo. Então, olha a diferença, tá? Do pelo aqui, né? E aqui, tá? Tá? Pode ser mais bem trabalhado, deixar mais detalhado, mas a proporção nossa é deixar o desenho mais suave, como o primeiro desenho, então vamos deixar assim. Tem uma sombra aqui, né? Que ele desce. Posso aproveitar e já fazer. Aproveita e já vai acertando aqui em volta, tá certo? Aqui, ó, tem uma região escura que no primeiro vídeo parecia que era arredondar, mas na verdade é o resultado dos pelos. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui o 4B e vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui entre os pelos e vou juntando. Movimento circular. E vou uma clareada até me afastando aqui do bigode. Ele vem até aqui, aqui embaixo também tem. Certo? Ele tem uma sombra, apesar de ter uma claridade aqui, mas tem uma sombra aqui debaixo do bigode. Então aproveita, já faz definir ele. Não? Ali tem um ali de baixo. Aqui tem um pelo aqui de baixo, vamos deixar um pouquinho mais escuro que o lado aquele outro lá. Aqui. E aqui. Eu não quero chegar na área do nariz ainda, vamos deixar só ligeiramente escuro aqui. 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 Depois eu continuo lá. Esfuminho. Presta atenção, onde tiver um risco de lápis muito nítido, tira. Tá? Aqui eu dou uma esfumaçada. Aqui onde eu fiz a marcação. Então, desce aqui. Tá aí.
a diferença desse pelo para o de lá, tá certo? Melhor que isso, só depende do capricho de cada um. Olhando a imagem no vídeo, a gente pode até ver mais alguns detalhes, e aí no finalzinho a gente pode dar mais um destaque em algum ponto ou outro. A tendência de tanto passar espuminha é de ir escurecendo todos os pontos. Aí eu venho com a borracha, que costuma sumir da minha mão aqui, e faço, por exemplo, aqui, tem uma bem forte aqui, que eu não estou vendo qual é. Eu escolho essa aqui. Tá? Tem outra do lado. Tá? Aqui tem um monte brilhoso aqui, tudo bem. Mas não na região, e sim onde estão os pelos. Aqui tem um. Aqui, vamos lá. Aqui tem um pelinho passando na frente, então esse tem mais brilho que os outros. Tá? Esse. Vamos botar um aqui também. Isso, pincel. Olha, todo mundo quer ter um bigode assim. Certo? Vamos fazer do outro lado? Vamos terminar a nossa aula? Vamos lá, cadê o 4B? Tacuí. Olha só, não existe isso. Não existe, certo? Bom, eu vou fazer a marcação da sombra primeiro, depois eu faço a luz, certo? Então o que acontece? Aqui, ó, tá tudo nesse sentido, tá? Como tá meio borrado, eu vou tentar adivinhar, né? Eu vejo que o bigode dele, inclusive, ele entra um pouquinho aqui, ó. Tá? E aqui tá um pouquinho curto, então vamos lá, vamos começar por aqui. Aqui tem um. Começo às vezes até meio indeciso. Aqui eu passei aquele corretor para marcar. Eu não gosto muito dele não, só fiz como didática. Eu acho que melhor a borracha e o lápis resolve mais. Principalmente se eu não fiz muito forte. Olha só. Aqui talvez tenha um risco forte, mas não de borda de alguma coisa. Sim, um pelinho que ficou. Então, mas eu faço ali, ó, para valorizar. Tá? Não tem ali no desenho, né? Mas aqui. Aqui tem um pelo que vou ter que clarear. Aqui, vamos lá. Aqui vai estar escuro. E aqui eu tenho que fazer talvez um pelo para cá, trazer a sombra. Aqui. Um pelo aqui. Aqui tem a sombra do nariz, né, que vem para cá. Quando nós vemos o nariz, a gente reforça mais. E o pelo também teria sombra, mas ele é cinza, é grisalho, então não é tão escuro. Aqui um pelo atravessando ali, eu posso fazer um ali, né, para enriquecer. Aqui um detalhe. É interessante já fazendo essa leitura logo no início, porque aí já deixa alguns traços marcados, facilita essa hora. Aqui tem um outro bigode, outro pelo. Aqui eu vou escurecer um pouquinho para deixar coisa. Vamos ver, ele tem uma sombra aqui que eu já coloquei, um outro pelo. Olha só aqui, ó. Eu tenho que tirar essa borda daqui, então eu tenho que transformar isso aqui em pelos. Então eu entro um pouquinho com essa sombra.
E aí quebra um pouquinho aquele contorno de adesivo. Garanto que vocês não tinham visto isso, né? Que tinha um adesivo aqui. Pois é, de vez em quando eu faço isso. Tá? Aqui eu vou dar uma acertada com a borracha para poder favorecer aquilo que eu quero que apareça. Aqui o bigode ele passa dessa comissura labial, dessa ruga que tem aqui. Então eu vou deixar um bigode, um fiapo solto aqui. Eu venho com a borracha agora. Vamos lá. Primeiro ali. Aqui. Tem vários claros aqui, ó. Que dó. Eu estou usando isso para mostrar que é possível, mas com o outro lado, a outra borracha seria muito mais fácil. Vocês estão me castigando. Faz um pelo atravessando a divisão do lábio. Eu não pentei o bigode no dia dessa fotografia, então dá essas coisas. Cadê o pincel? Isso. Vamos lá, cadê o 4B de novo? 2B. Porque sempre é o último lápis que eu pego, né? Veja bem. Embora eu vou fazer isso na hora de fazer o nariz, mas aqui tem as sombras, que eu não sei se é sombra aqui da parte superior do rosto, né? Ou se é pelos aqui também, mas pelos aqui sempre muito altos. Vamos fazer um meio termo. Então eu vou fazer aqui uma sombra que vai ajudar a integrar isso, né? Não é tão claro assim. E já estamos falando em bigode, vamos ver aqui à direita. À direita, é uma região bem estourada de luz aqui, mas aqui nem tanto. Então vamos fazer aqui um pouquinho. Aqui tem uma sombra do bigode. Então, essa sombra, ela vem aqui. Antes de eu passar o esfuminho, eu vou passar a borracha para marcar uns pontos que eu quero. Aqui tá tudo bem, aqui tem um pouquinho de sombra também. Tá. Borrachinha, borrachinha. Ele tem aqui, ó, na borda uma claridade que eu vou fazer. Lembra do cilindro? Na luz refletida? É ela aqui, ó. Trabalhar com classe adiantada é isso, ó. Bom, vamos lá. Esse fuminho. Primeiro aqui na região do bigode. Sumir com os riscos de lápis. Deixar eles esfumaçados. O segredo de fazer essa separação é o seguinte: eu uso um lápis para fazer a sombra daqui de baixo e o do nariz eu uso um outro lápis mais forte, um B maior. Então tem sombra dos dois e eu consigo separar um, mas vou deixar isso para fazer na hora do nariz. Aqui é só o bigode. O bigode. A sombra aqui debaixo do bigode. Veja que eu não tenho mais o contorno, né, do bigode agora. Agora ele é o resultado de vários fios. Eu vou passar mais uma vez a borracha. Olha aqui o papel rasgado, às vezes de chuva, não sei o que. Aí
na hora de fazer a sombra, ele fica marcando. Isso não tem muito o que fazer. Isso aqui, se eu apagar, corre o risco de aumentar. Vamos deixar assim por enquanto. Mas ficou ruim. Ficou ruim, não gostei. Vamos tentar apagar isso. Vamos lá. A gente não paga mistério, né? Eu vou passar o fuminho aqui para tirar um pouquinho do grafite dele. E vamos tentar agora esfumaçar isso. Senão a gente pega uma ruga, olha na foto, lá no vídeo, e vê a ruga que tem aqui e faz ela. Mas de qualquer forma, eu puxando aqui, tá? Já dá a sugestão de uma ruga ali. Tá? Aqui também. Tá? Aqui, como a gente está usando borracha comum, eu vou pegar o estilete, tirar uma fita. Vamos ver se eu consigo. Não, não consigo, é muito mole. Não deu, vai de cá deu. Tá. Olha a diferença se eu usasse essa borracha aqui. Mas vamos continuar usando essa aqui. Aqui tem um lápis, eu tenho uma marca de lápis, tenho que tirar. Ele tem uns brilhos aqui, que acabou juntando com os pelos. Eu não vou juntar os pelos, eu vou fazer esses brilhos no pelo. E vamos reforçar agora a divisão dos pelos. Vai ficar igual o lado de lá. Paciência. Desenho tem que ter paciência. Eu acho que é por aí. Vocês talvez varie um pouquinho, porque cada um deve ter feito um traçado um pouquinho diferente do meu, mas a regra é essa. Não faça muito grosso, tá? Muito grosso fica feio. Então faz dois, faz um sobre o outro, né? Aqui tá grosso. Então faça um aqui e um outro aqui. Aqui, ó. Tá muito comprido, então vamos fazer uma sombra. Entendendo o desenho, fica mais fácil ir fazendo. É isso. Vamos observar, limpando. Agora, mais importante, tá? Como a gente está no processo de finalização, limpar bem antes de passar o esfuminho na passada final. Como eu não quero muita mancha aí, eu vou usar aqui, mas eu passo fora. Tá dando para ver aí fora? Tá, né? Tá. Que aí eu vejo aqui. Então vamos lá, finalizando. Queixo. Então a sombra aqui esfumaçada, vindo de lá. Eu tenho um pouquinho aqui, fecha aqui e aqui desse contorno. Então vamos lá. E aqui eu venho. O meu lábio já estava na tonalidade certa, tá? Então eu não fiz. Mas tem um detalhe aqui que eu comentei e acabei fazendo. Cadê o meu 4D aqui? Aqui está aparecendo limite. Então eu vou tomar a liberdade de fazer uma sombra aqui. Ele tem lá essa sombra, tá? É que tanto manusear ele ficou.
Ó, como eu marco o pelo, né? Aí deixa chamar atenção a boca, certo? Ou seja, a sombra aqui na verdade é dos pelos. Eu estou reforçando porque de casa ficou mais definidos, tá? Aqui está mais desbotado. E quem manda meu desenho sou eu, né? Então, não é ele que vai querer fazer gracinha comigo, não. Se a gente fosse pegar um retrato ao vivo, a pessoa posando para nós, é uma beleza, porque aí a gente vê realmente cada detalhe. A fotografia, às vezes, a penumbra ela é chapada, então não mostra o que está aqui atrás, por exemplo, como é que está aqui atrás. Então a gente tem que meio que adivinhar. Ah, ficou bom. Eu não queria que o lápis ficasse, que o lábio ficasse marcado, né? Então agora eu consegui. Vou até entrar um pouquinho aqui, olhando lá. Ele tem realmente uma entrada. Aqui. Aqui, uma coisinha. Isso. Tá. E aí temos o bigode colocado, certo? Aqui colocado. Tá feito, tá? Próxima aula nós vamos trabalhar com o nariz, a bochecha, tá certo? E assim nós vamos para frente. Obrigado pela atenção.